Salmo de número 3. Confiança em Deus na adversidade é o tema desse salmo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor nos dá mais uma vez esta preciosa oportunidade de estarmos reunidos aqui na casa do Senhor, buscando o Senhor em oração, reconhecendo os teus feitos e reconhecendo que o Senhor pode ainda fazer muitas coisas na nossa vida. E nós queremos, Pai, agora neste momento que já louvamos o teu nome, já ofertamos, já oramos, já lemos a tua palavra, que o Senhor nos instrua e nos fale através da Escritura Sagrada. Esta palavra que é viva e eficaz, infalível, inerrante, que ela encontre guarida no nosso coração. As minhas limitações, peço que sejam, ó Deus, supridas pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olha, o cabeçalho do Salmo já vai dar para a gente aqui uma clareza a respeito do contexto desse Salmo. O cabeçalho diz: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Só isso já é um motivo para nós olharmos para essa história e o nosso coração tremer, porque é a história de um filho que está no encalço do pai. É a história de um filho que se insurge contra o pai e quer prevalecer contra o mesmo, tomar o seu reino, e ele se organiza para isso. O que significa dizer que a vitória do pai, ela coincide com a morte do filho. E a vitória do filho seria a morte do pai. A pergunta é: que pai celebraria uma vitória que iria custar a morte do filho? É interessante a gente perceber que o livro dos Salmos, chamado também de Saltério, ele começa com 2 salmos que a gente pode chamar de cognatos, ou seja, parentes. Salmo número 1 e Salmo número 2. O número 1, trazendo para nós o ensinamento de que a palavra do Senhor deve ser para nós a fonte de vida. E o Salmo número 2, falando sobre Cristo como aquele que é o foco da nossa vida. O Salmo número 1 apresenta Cristo como a palavra de Deus, como primazia. E o Salmo número 2 apresenta Cristo como supremacia, como supremo. É interessante que os 3 próximos salmos que seguem, o 3, o 4 e o 5, eles falam sobre oração. O Salmo 3 é chamado oração da manhã. O Salmo 4, oração da noite. O Salmo 5 é, de fato, um estudo, vamos dizer assim, de oração da parte de Davi. Nos detendo no Salmo de número 3, nós vamos falar nesta noite sobre enfrentando as adversidades. Como, à luz desse texto, nós, filhos de Deus, servos de Deus, podemos enfrentar as
adversidades. Em primeiro lugar, aqui no versículo número 1 e no versículo número 2, há uma constatação da parte de Davi, ou seja, uma visão realista de que o que ele está enfrentando, a adversidade que ele está enfrentando, não é uma coisa simples. Então, Davi, de uma forma realista, ele constata aqui nos versículos número 1 e número 2, que ele está enfrentando uma adversidade no nível alto. E é o que nós precisamos aprender, olhar para o problema e nem maximizar e nem minimizar, mas ter a visão correta do tamanho do problema para encará-lo junto a Deus, obviamente, de uma forma realista. E olha a situação de Davi. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E estes inimigos de Davi são encabeçados nada mais e nada menos do que pelo seu próprio filho, que durante 4 anos ele se organiza e ele cria, vou usar essa expressão que é mais conhecida entre nós, ele cria uma milícia, ele cria um grupo de homens e ele então forma um exército para que, junto com esse exército, ele pudesse se levantar contra o seu próprio pai. Eu já disse, mas repito, imagine o tamanho da dor desse pai, Davi, que agora está sendo confrontado pelo seu próprio filho, e Davi, ele precisa fugir, ou ele foge, ou ele morre, porque seu filho montou um exército contra ele. E você vai ver essa história em 2 Samuel, do capítulo 15 até o capítulo 18, depois você pode ler em casa com calma, como Davi foge, descalço, com a cabeça coberta, subindo uma ladeira, com medo, porque o seu próprio filho está contra ele, querendo persegui-lo, querendo matá-lo, querendo assumir o trono, querendo envergonhar o seu próprio pai. Então Davi, ele olha, Senhor, são muitos os meus inimigos, têm crescido, são numerosos, e você acha que os meus e os seus inimigos são poucos? Se nós olharmos no aspecto espiritual, é o diabo, os anjos caídos, a nossa carne, o mundo, o pecado, fora outras situações que se colocam como nossos inimigos. Mas o versículo 2 diz ainda, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Ou seja, não obstante aquele exército contra ele aqui na terra, os seus inimigos ainda tentam enfraquecer a Davi, dizendo assim, Deus não vai salvar você, do céu não vai vir recurso para você, do céu não vai vir salvação para você, você usurpou o trono de Saul, ou seja, levantando mentira, levantando calúnia, levantando injustiça, e Davi então, a partir do versículo 3, vai trazer lições de como eu e você podemos enfrentar a adversidade na nossa vida. É possível que você esteja até mesmo enfrentando uma adversidade parecida com Davi, o filho do ventre, o filho do seu prazer, talvez hoje seja o filho da sua lágrima. Esse Absalão, quando nasceu, Davi o pegou, e Davi olhou para aquele filho, e de acordo com a cultura hebraica, ele colocou um nome naquele menino, com um significado para que aquele menino de fato fosse aquilo. E o nome Absalão, que é Absalom, significa pai da paz. Mas aquele menino cresceu, coisas terríveis aconteceram naquela família, e alguém já disse que aquele menino, no lugar de pai da paz, ele se transformou no pai do ódio. E ele estava com muito ódio do seu pai. E ele queria matar o seu pai por conta de situações que já tinham acontecido ali naquela família. Um estupro da irmã Tamar, ele matou, Aminon, Absalom, ele fugiu, Davi não foi atrás, não houve um diálogo, não houve uma conversa. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer assim, irmãos,
problemas familiares precisam ser tratados no nascedouro. Se a gente deixar o tempo passar, aquilo que parece ser um pequeno fio de estopa pode virar um cabo de aço. Davi não chegou junto dos seus filhos, Davi não resolveu os problemas, e aqueles problemas foram minando a vida, a casa, a família de Davi, porque não resolveu quando precisava resolver. O tempo não resolve, o que resolve é a conversa, é o diálogo, é contar com a graça de Deus e enfrentar as coisas como elas verdadeiramente são, ter um olhar realista do problema. E nós já falamos aqui que nos primeiros versículos Davi constata agora que ele está diante de um grande problema, de uma grande adversidade, e embora exército na terra estava contra ele, e aqueles inimigos diziam que nem do céu ele receberia salvação, no versículo 3, diante de tudo aquilo, ele usa, na nossa língua, obviamente, uma conjunção adversativa para dizer porém. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Agora, depois de constatar o tamanho do problema, Davi passa para uma etapa de clamar ao Senhor. E ele então passa a clamar a Deus, buscando a sua proteção, entendendo: Deus é o meu escudo, é dele que vem o meu socorro, e essas palavras mentirosas, essas falácias, elas não vão dominar o meu coração, como você e eu já ouvimos na nossa vida. Onde está Deus? Cadê o teu Deus? Olha aí o que está acontecendo na tua vida, olha aí o que está acontecendo na tua história. Cadê Deus? Nem Deus está olhando para você, nem Deus está ouvindo você. Mas eu e você precisamos fechar os ouvidos para essas vozes malignas, mentirosas, falsas, porque Deus jamais deixará de ouvir e de socorrer o povo da aliança. E Davi está aqui mostrando de maneira muito clara que ele tem comunhão com o Deus da aliança. Ele fala: Senhor, com todas as letras maiúsculas aqui, no versículo número 1, ele fala também aqui, no versículo número 3, Senhor, ele fala também aqui, no versículo número 7, Senhor, mostrando a comunhão que este servo tinha com Deus. E diante daquelas ameaças, ele então se coloca a clamar a Deus e buscar em Deus proteção e buscar em Deus socorro. Portanto, eu e você podemos encarar as adversidades da vida, que pode ser um problema familiar, que pode ser a má notícia de uma súbita enfermidade, que pode ser uma crise na família, financeira. Podemos enfrentar qualquer tipo de adversidade, clamando a Deus e buscando o seu socorro. E Davi diz: Senhor, és o meu escudo, Senhor, és a minha glória, Senhor. Os homens me caluniam, os homens me atacam, os homens levantam falso contra a minha vida, mas a minha glória é o Senhor. É no Senhor que eu me glorio, é ao Senhor que eu busco, é no Senhor que eu tenho razão para viver. Eu posso adoecer, eu posso desfalecer, Senhor, eu posso até morrer, mas o Senhor é a minha glória. Então, quando Deus é a nossa glória, é Ele quem nos defende, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos socorre. E as palavras seguintes dizem assim: Tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Davi saiu fugido, Davi saiu xingado. Você que já conhece a história, ele foi xingado por Simei. Simei xingava, Simei jogava pedra, Simei jogava até fezes de animal em Davi, dizendo: você é um traidor, você é um bandido, Davi. E os soldados de Davi, os poucos soldados de Davi, queriam ir para cima de Simei, e Davi disse: não, deixe ele, deixe, talvez Deus tenha mandado ele fazer isso, não faça nada com ele. E Davi fugindo, e de cabeça baixa, e Simei atacando, trazendo injúrias. Mas
Mas Davi está ali como que se nocauteado, caído, mas ele está dizendo: é o Senhor quem levanta a minha cabeça, é o Senhor que me ergue dessa prostração, é o Senhor que me tira dessa situação de vexame e de vergonha. Eu não preciso me justificar, mas Deus é quem faz a obra no meu lugar. Irmãos, a nossa causa deve ser entregue a Deus, é Ele que honra os seus servos. Se você tem uma aliança com Deus, se você está aliançado com Deus por meio de Cristo Jesus, Deus vai honrar a sua vida. A derrota não vai tomar conta da sua vida, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Problemas vamos ter, dores, decepções, angústias, calúnias, traições, tudo isso pode acontecer conosco debaixo do sol, neste mundo caído. Mas nós temos que aprender a depender de Deus e crer no seu poder, na sua obra, na sua graça, no seu agir, no seu socorro, na sua proteção, porque aquele que está com Deus por meio de Jesus já é mais do que vencedor. Davi constata, Davi clama, mas Davi não só clama, ele também confia. Versículo 4, se minha esposa estivesse aqui, a bichinha, ela vai, tome água. Está doente, está com virose, bichinha. É muito ruim ela não estar aqui, mas vamos lá. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, faz o quê? Me responde. Vê? No versículo 2, os inimigos estão dizendo: não há em Deus salvação para você, nem do céu, nem de Deus vai vir socorro para você. E ele tem a convicção: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. A nossa oração, ela é ouvida e ela é respondida pelo Senhor. Então, diante da luta, da adversidade, da dificuldade, dos dias maus, clame ao Senhor, que tem ouvidos e ouve, que tem olhos e vê, que tem poder e que age. Clame de manhã, clame à tarde, à noite, de madrugada, porque o nosso Deus, Ele tem ouvidos e ouve. Clame, é um filho. Deus, visita meu filho, Deus. Esse filho, essa filha que o Senhor me deu, tanto que eu pedi por ele, Senhor, mas hoje tem sido causa da minha insônia, das minhas lágrimas, das minhas tristezas. Parece que faz de propósito, Deus, mas o Senhor pode ir lá, livrar, libertar, mudar o quadro e fazer um milagre nessa situação. É um filho, é um cônjuge, é uma enfermidade, é uma dificuldade. Nosso Deus pode mudar qualquer quadro e qualquer situação. O fato é que eu e você precisamos aprender a encarar as adversidades da vida com clamor diante do Deus que vê, que ouve e que age. Clamor a Deus. Davi, agora o coração dele confia. Veja que situação: fugindo do filho, fugindo do exército, caluniado, afrontado, perdeu tudo que tinha ali como rei, está foragido, se escondendo de caverna em caverna. Mas o versículo 5 diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Paz para dormir, mesmo em meio ao caos. Tem gente que não dorme nem com aquele colchão que fica vibrando, vibrando, falando. Colchão caro, miserável, 30 mil. A pessoa vai lá em casa vender, o colchão, você paga não sei quantas vezes, aí fica. Mas o problema, o filho, o marido, as contas, e a pessoa não consegue dormir. Veja que lição que Davi está passando para nós. Talvez Davi estivesse dormindo com a cabeça numa pedra, dentro de uma caverna, escondido,
Mas eu clamei, vou dormir. Eu me deito e pego no sono. A despeito do problema, ele tem paz para dormir. O Salmo 4 tem um versículo que diz isso: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. É como se Davi estivesse dizendo assim: meu amigo, minha vida está na mão de Deus. Se ele entrar aqui na caverna, se meu filho entrar aqui, se o exército entrar aqui, vai me pegar. Posso fazer o quê? Mas eu já clamei, eu já orei. Agora eu vou o quê? Descansar. Paz para dormir, irmãos. Confie em Deus, entrega a Deus. Porque você ficar acordado, rolando no colchão, como se ele fosse de capim, seu travesseiro de pedra, não vai resolver o seu problema. No outro dia você vai acordar ou levantar, porque nem dormiu, enfraquecido, esmurecido, e o problema não foi resolvido. É entregar na mão daquele que pode fazer o milagre a qualquer momento. E a gente precisa viver com o nosso coração cheio de esperança, porque a qualquer momento o quadro pode mudar. Amém? O milagre pode acontecer. Mas Davi, ele não tinha apenas paz para dormir, mas ele tinha também coragem para acordar. Segue assim: acordo porque o Senhor me sustenta. Ele tinha noção de que a vida dele era sustentada por Deus, mantida por Deus. Versículo 6: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Confiança, a minha vida, a minha história, as minhas causas estão nas mãos de Deus. Nem diabo, nem homem, nem poderes humanos pode mudar aquilo que Deus tem preparado para você. Então é confiar, é entregar e descansar e ter coragem para viver um dia de cada vez, na certeza de que o Deus da aliança está cuidando da sua história. 7. Uma confiante súplica. Deixa eu repetir os pontos aqui. A constatação: o problema é grande. O clamor, pedindo socorro a Deus. A confiança de ter paz para dormir e coragem para acordar. Versículo 7, versículo 8. Uma confiante súplica ele faz: levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Alguém pode dizer assim: mas pastor, é para matar o inimigo, é para destruir aquela pessoa? Não, a ideia aqui é, quando ele diz assim, quebra os dentes dos meus inimigos, ou desarticula sua mandíbula, o seu queixo. Aqui é a ideia de uma fera, por exemplo, um leão, que ele está colocando os inimigos dele aqui como fera. E um leão sem dente faz o quê? Hein, gente? Nada. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, enfraquece os meus inimigos, que a vergonha que eles estão impondo a mim, que a ideia aqui do rosto é justamente isso, caia sobre eles, Senhor. Tira as forças dos meus inimigos, Senhor. Quebra os dentes dessas feras, Senhor. Ele faz esta súplica pedindo: Senhor, me salva, Senhor. Porque nele mesmo não havia condições de sair daquela situação, porque numerosos, muitos, abundantes eram os seus inimigos. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não tenho recursos para lidar com essa situação, são muitos. Talvez você olhe para o tamanho da sua diversidade, do seu problema, e você pensa: meu Deus, como isso vai ser resolvido? Como isso vai ser sanado? Então você olha para Deus, o Deus do impossível, o Deus que lá no Salmo 121 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. E a ideia ali é: o Deus que fez o universo, que é maior do que todas as coisas, Ele pode resolver aquelas causas que eu e você não podemos. Então nós olhamos e nós dizemos: Senhor, salva a minha casa, salva a minha família, livra esse filho, Deus,
vem contra essa enfermidade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, o Senhor pode trazer esse socorro. Irmãos, nós estamos diante de um Deus que não é insensível, mas Ele é chamado o Deus misericordioso, o Deus compassivo, o Deus que se importa com o seu povo. Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, o seu CPF, sua identidade, mesmo o mundo tendo quase 8 bilhões de pessoas, Ele conhece cada um individualmente e a causa de cada um. Então nós podemos chegar, como diz Hebreus, junto ao trono da sua graça, confiadamente dizer: Senhor, socorre-me. E é isso que ele faz. De maneira confiante, ele suplica a Deus. E ele termina esse belíssimo salmo com uma demonstração de que era um homem que tinha um coração compassivo. Porque ele diz no versículo número 8: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi, ele não retalia os adversários. Ali estava também o filho dele, ali estava parte do povo de Israel, e ele encerra o salmo orando por todo o povo, dizendo assim: sobre o teu povo a tua bênção, expressando que, a despeito das injustiças, a despeito das calúnias, a despeito do mal que aquele povo tentava trazer a ele, o coração dele não foi manchado com a mágoa, com a amargura. A exemplo do Senhor Jesus, para quem nós devemos olhar como nosso maior exemplo, que lá na cruz, quando o povo estava dizendo para matá-lo, para crucificá-lo, e Jesus olha para todo aquele povo e ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A exemplo de Estevão, que está sendo apedrejado por testemunhar do poder de Deus, do poder de Cristo, e as pessoas estão apedrejando e morrendo. Estevão diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E Davi está aqui, não orando por parte do povo que seguiu, mas orando por todo o povo, envolvendo aqueles que o perseguiam, mostrando que esse homem tinha um coração compassivo. Até porque eu e você não podemos enfrentar as lutas da vida, as adversidades da vida, no mesmo tom que elas vêm. Para nos destruir, então eu vou destruir. Para me matar, então eu vou matar. Me injustiçou, eu vou injustiçar. Não. A Bíblia diz que Jesus Cristo... Bote aí, por favor, que eu acho que eu não vou saber falar de cabeça, não. 1 Pedro 2, 23. Bote aí, querido. Olha o exemplo que nós devemos seguir. Pois ele, Cristo, quando ultrajado, não fazia o que? Vão ler, irmãos? Não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Davi, com quem Deus tinha uma aliança, e com quem Deus tinha uma promessa de, através da linhagem dele, trazer o Cristo, é aquele homem que revela, mesmo diante de dias duros e difíceis, um coração compassivo. Não permita que as adversidades da vida azedem o seu coração, amargurem o seu coração, tragam raízes de amargura para o seu coração. Até porque o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz que se o nosso coração estiver envolvido com mágoa, com amargura, com falta de perdão, a nossa oração jamais será ouvida. Não enfrente as adversidades da vida com rancor, com amargura. Alguém foi injusto com você? Coloque diante de Deus. Difamou, prejudicou, está passando uma luta, coloque diante de Deus. Ele tem o tempo e o modo certo de operar o milagre que você precisa. Problemas familiares
não podem ficar esperando, porque um fio de estopa pode virar um cabo de aço e a situação pode ficar mais difícil. Mas como a gente sempre tem dito aqui, diante de Deus não existe caso perdido, diante de Deus não existe vida irrecuperável, não há filho difícil que não possa ser transformado, não há casamento falido que não possa ser mudado, não existe doença que não possa ser curada, não existe problema que não possa ser resolvido quando diante de Deus nós clamamos, nós confiamos e nós esperamos. Porque para Deus tudo é possível. Amém?